Boa noite. Esse é o Jornal do André. E eu, jornalista Cecília Amaral, irei, junto com minha colega Claire Matos, conversar com vocês e informá-los sobre diversos assuntos que estão acontecendo. O primeiro deles é o coronavírus e tudo que está ao redor. A primeira coisa que eu tenho a falar é que hoje, dia 15 de maio, o Brasil atingiu a infeliz marca de 75 mil mortos devido à pandemia do coronavírus. A segunda notícia que eu trago é que foram identificados 6 diferentes tipos do coronavírus, ou seja, esse vírus está em constante mutação, o que dificulta ainda mais o processo de fabricação de vacinas. Mas torcer para que consigamos alcançar uma vacina e uma cura ou uma prevenção para essa pandemia tão grave que mudou completamente as nossas vidas. Atualmente, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de mortes devido ao coronavírus, mortes mundiais devido ao coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito incomodado com a situação e vem fazendo constantes ataques à China, que é uma potência emergente e pode desestabilizar a situação atual dos Estados Unidos como potência mundial. Devido a esse grande incômodo que a maior potência mundial, vulgo Estados Unidos, está sentindo, muitos geógrafos, historiadores e economistas acreditam que é possível uma nova guerra, sendo uma terceira guerra mundial ou uma versão de Guerra Fria, entre a China e os Estados Unidos, visto que diversos ataques estão partindo do Ocidente em direção ao Oriente. Os diversos ataques estão se materializando em diversas formas, tais como críticas ao vírus chinês, assim mencionado por diversas autoridades estadunidenses, e também por provocações e corrida da vacina, que é um termo usado para essa sede da cura, essa sede de ser o primeiro a produzir uma vacina eficaz para esse vírus. Devemos ter em mente que a posição de primeira potência mundial é muito concorrida. Isso porque China e Estados Unidos vêm brigando por ela há bastante tempo. A China para conquistá-la e os Estados Unidos para mantê-la. Essa provável guerra, provável e possível, vem sendo bastante comentada e, com isso, muita repercussão veio à tona. Muitos dos nossos internautas vêm fazendo comentários, comparações e alusões ao conto mitológico grego, conhecido como Guerra dos Titãs. Essa guerra aconteceu entre os titãs, liderados por Cronos, que é o deus do tempo, e os deuses do Olimpo, liderados por Zeus. A guerra aconteceu entre os titãs, liderados por Cronos, que é o deus do tempo, e os deuses do Olimpo, liderados por Zeus. Como dito, o resultado dessa guerra, dessa batalha, seria quem governaria o universo. E é muito parecido com o cenário atual, porque os Estados Unidos e a China batalham, mesmo que sem ser militarmente, eles batalham para a posição de primeira potência mundial. Tendo isso finalizado, vocês conseguem assistir logo mais a entrevista feita com o presidente dos Estados Unidos, outra entrevista feita com o presidente da China e também os comentários da minha colega de trabalho, Claire Matos. Boa noite. Good evening, everyone. I'm here today to talk about the relationship with China and about several new measures to protect American prosperity. China's pattern of misconduct is well known. For decades, they have profited from our country and millions of dollars a year have been lost. China has invaded our factories, displaced our jobs, stolen his intellectual prosperity, and violated his commitment to the World Trade Organization. And above all, because they are considered a developing nation, they receive all kinds of benefits that other countries, including the United States, has no right. The Chinese government has continually violated the promises to us and to many other nations. The whole globe
is suffering as a result of the Chinese government's misconduct. The Chinese cover-up Wuhan virus has allowed the disease to spread all around the globe, causing a worldwide pandemic that has cost thousands of American lives and more than 1 million lives worldwide. Chinese authorities ignored their obligations to communicate with the World Health Organization, and therefore lives were taken and profound economic damage has been inflicted all around the globe. We need transparency, and a lot of the decisions we are making are about deeply disturbing situations unfolding in Hong Kong. This is a tragedy for the people of Hong Kong, for the people of China, and for all the people of the world. We are evaluating the ban of the Chinese TikTok app because we suspect that Beijing uses it to spy on users. And what we can see is that China changed its formula from one country, two systems to one country, one system. So I am leading the administration to start the process of eliminating these political actions that give a different and special treatment. Our actions will be significant. In all my decisions, I will defend the workers and the families of the United States of America. Thank you. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Jornal do André. O aplicativo de vídeos TikTok enfrenta uma ameaça à expansão nos Estados Unidos. Baixado 165 milhões de vezes no país, o aplicativo virou uma febre, especialmente entre os jovens, tornando-se rapidamente parte da cultura popular e servindo como uma plataforma para sátiras políticas, ativismo e viralização de memes. O sucesso é tanto que o Facebook tentou copiar o aplicativo. Mas a ameaça não vem da concorrência, e sim do governo dos Estados Unidos. Nesta semana, a presidente dos Estados Unidos disse que seu governo está analisando a proibição do aplicativo, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, a startup mais valiosa do mundo no momento. O motivo seria o potencial de espionagem do aplicativo. No ano passado, os senadores Chuck Schumer e Tom Cotton pediram ao serviço de inteligência uma avaliação do risco que o TikTok representa para a segurança nacional. A TikTok alega que as denúncias são infundadas. Para ressaltar sua independência da China, a TikTok citou seu CEO americano, recentemente contratado, e disse que nunca forneceu dados do usuário ao governo chinês, nem o faríamos se solicitado. Foi o que eles disseram. A principal preocupação dos políticos é que a ByteDance pode ser forçada a entregar os dados da TikTok sobre usuários dos Estados Unidos ao governo chinês, como determinam as leis de segurança nacional do país. A TikTok disse que armazena dados dos usuários americanos em servidores dos Estados Unidos que não estão sujeitos à lei chinesa. Embora a TikTok não opera na China e funcione como uma subsidiária independente, alguns céticos argumentam que a controladora da TikTok, a ByteDance, é uma empresa chinesa que ainda pertence a Pequim. Para o especialista em segurança James Lewy, vice-presidente sênior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, embora os links do TikTok para uma empresa chinesa privada sejam dignos de preocupação, o aplicativo simplesmente não seria tão útil para espionagem. O TikTok, como outros aplicativos de mídia social e empresas de tecnologia, reúne automaticamente informações de localização geográfica dos usuários, endereços de IP, identificadores de dispositivo e conteúdos de mensagem do aplicativo. O especialista em legislação chinesa Sam Sachs, membro sênior da Faculdade de Direito de Yale, afirma que mesmo que a TikTok tenha coletado o tipo certo de dados das pessoas certas para representar uma ameaça, não é garantido que o governo chinês possa acessá-los facilmente. Segundo ele, as leis de segurança nacional da China contêm mais áreas cinzentas do que muitos imaginam, e no passado, as empresas chinesas resistiram ou lançaram obstáculos às demandas de dados de Pequim. O governo chinês não tem necessariamente acesso irrestrito em tempo real aos dados de todas as empresas, disse Sachs. As corporações chinesas não são tão aliadas do governo chinês ou do Partido Comunista Chinês e têm seus próprios interesses comerciais para proteger, afirma Sachs. Alguns analistas dizem que o assunto é complicado pela abordagem agressiva da presidente dos Estados Unidos à China, em geral, argumentando que a situação é um reflexo das prioridades políticas do governo. Este é um exemplo de vídeo da famosa plataforma.
Além disso, o governo chinês atualizou a ameaça feita pelos Estados Unidos e a seguir vamos mostrar a sua contestação à tal mencionada intimidação. 之后天我通过所和时间，每期的美国人rezam tom deste gol. Acusações essas que dizem respeito a roubo de propriedade intelectual capital através de espionagem pelo aplicativo TikTok. Além disso, a presidente acusa meu governo de quebrar promessas feitas ao mundo e também de acobertar a seriedade do novo coronavírus, causando a disseminação da doença. A presidente acredita que somos responsáveis pela pandemia mundial e pelas mais de 1 milhão de mortes em decorrência da Covid-19 ao redor do mundo. O primeiro ponto a ser abordado nessa coletiva é quanto ao absurdo que a presidente alega, uma acusação sem fundamento algum quanto ao uso do TikTok para espionagem e roubo de dados de cidadãos americanos. O aplicativo conta com quase 2 bilhões de usuários, mas apesar de pertencer ao ByteDance, um grupo de desenvolvedores chineses, a empresa é chefiada por um diretor executivo estadunidense e tem centenas de funcionários e diretores nascidos em território americano. Dessa forma, a ação do governo americano de banir o aplicativo acaba por ter efeito contrário, tendo em vista que milhões de funcionários e cidadãos americanos recebem grande quantidade de dinheiro vindas da plataforma. Bani-la seria boicotar a própria economia estadunidense, impedindo a entrada do capital no país, através de cidadãos que movimentam consumo e comércio. É importante retratar também que o governo chinês nunca recebeu ou sequer solicitou dados de qualquer usuário do aplicativo, independente da nacionalidade. Seguindo em frente, a próxima acusação feita pelos Estados Unidos é referente à quebra da promessa de garantir autonomia à região administrativa de Hong Kong, localizada em território chinês. Em 1997, foi assinado o Contrato de Devolução de Hong Kong a Pequim, e como um ato de solidariedade, o governo chinês concedeu à província independência e autonomia, ao adotar o princípio de um país, dois sistemas. No entanto, Hong Kong continua sendo parte da República Popular da China, e dessa forma são necessárias medidas antisseparatistas e protecionistas a fim de proteger a economia chinesa. Assim, peço à comunidade internacional que respeite os direitos do nosso país de garantir a segurança nacional e as aspirações à estabilidade e harmonia da população de Hong Kong. As críticas feitas pelos Estados Unidos associadas ao novo coronavírus e a responsabilidade pelas milhões de mortes no mundo são, mais uma vez, declarações feitas sem o menor embasamento, tendo em vista de que a própria Organização Mundial da Saúde já avaliou e afirmou que na época do surto de Covid-19 na China ainda era muito cedo para falar de uma emergência de saúde pública de alcance internacional. Além disso, os conhecimentos no estágio inicial de proliferação do vírus ainda eram bastante insuficientes para afirmar com certeza tanto a gravidade da doença quanto os níveis de contaminação. A China se isenta de qualquer responsabilidade quanto ao número de mortos por Covid-19, uma vez que foram divulgadas pela Organização Mundial da Saúde todas as medidas profiláticas necessárias e cabíveis. A partir do momento em que uma nação opta por não cumprir tais medidas, essa pode ser apontada como responsável pelas consequências que ocorrerem no seu próprio território. Enquanto a China e diversas outras nações já diminuíram significativamente a quantidade de infectados e óbitos e já retomaram as práticas normais, os Estados Unidos está entre os países com o maior número de mortos a cada 24 horas. Meu país não será responsabilizado pela incompetência daqueles incapazes de seguir recomendações em prol da saúde dos cidadãos. Encerro aqui meu pronunciamento e aviso, de antemão, que não voltarei a me manifestar quanto a essas declarações sem credibilidade alguma. Obrigada e boa noite.